Hoje é o dia de conscientização sobre o linfoma, uma doença que teve incidência de casos dobrada no Brasil nos últimos 25 anos. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o linfoma não Hodgkin deve acometer mais de 10 mil brasileiros só este ano. Para falar do assunto, conosco no estúdio, o médico Wanderson Rocha, chefe da hematologia do ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e professor titular da USP. Tudo bem, doutor? É um prazer recebê-lo no estúdio. Doutor, nos últimos 25 anos, os casos de linfoma duplicaram no Brasil. Por que ainda se fala tão pouco sobre esse tipo de câncer? Pois é um câncer que, mesmo tendo uma incidência aumentada nos últimos anos, e não se sabe muito a causa, acha-se que é por envelhecimento da população, porque essa incidência é principalmente nos pacientes acima de 60 anos, mas na realidade a falta de conhecimento, né, desse tipo de doença faz com que chegue principalmente ao ICESP, que é o Instituto Nacional do Estado de São Paulo, os pacientes com estágio bem avançado da doença. É por falta de conhecimento. Eu acho que o conhecimento da doença é uma arma contra a doença. Então, as pessoas que têm nódulos no pescoço, né, que não desaparecem, devem procurar o médico e esse deve encaminhar para fazer um exame detalhado, mas ainda é uma doença que é pouco falada. Além desses nódulos, quais são os sintomas da doença e quais são os tipos de linfomas que existem? Na realidade, pode ser só um aumento de um gânglio, e esse gânglio geralmente chamado de íngua, né? Pode ser no pescoço, na virilha, e outras sintomatologias associadas, principalmente o cansaço, febre, coceira no corpo, que pode dar também. Então, na manifestação de uma dessas doenças, mas principalmente no aumento de um desses gânglios, deve ser procurado um clínico geral. E a pessoa deve fazer o autoexame, então? Sim, quer dizer, quando você nota que no corpo, principalmente no pescoço, embaixo do queixo, em cima da clavícula, debaixo das axilas, ou na virilha, tem um aumento de um linfonodo, quer dizer, de uma íngua, e a presença desse nódulo, ele deve ser comunicado ao médico. É algo que é visível? É visível. Às vezes sim, às vezes não. Depende do tamanho do tumor. Às vezes pode ser só um nódulo bem discreto, né, e que passa um pouco desapercebido. Qual que é o tratamento para esse tipo de câncer? Pois é, você me perguntou sobre quantos tipos, né? Existem, principalmente a gente pode classificar os linfomas chamados Hodgkin e os linfomas chamados não Hodgkin. Dentro dos linfomas Hodgkin, a gente tem 4 subtipos, e dentro dos linfomas não Hodgkins, a gente tem aproximadamente 20 tipos diferentes. Então, existe um tratamento, o tratamento é geralmente a quimioterapia, pode ser usado também a radioterapia, mas alguns tipos de linfoma, por exemplo, alguns mais indolentes, às vezes a gente nem trata, a gente só observa até o momento certo de tratar. Mas qual que é a diferença entre Hodgkin e não Hodgkin? Passa pela chamada histologia, pela biópsia, tá? A gente só consegue fazer o diagnóstico pela biópsia, quer dizer, quando se nota um gânglio, a gente não vai saber se é Hodgkin ou não Hodgkin, só depois que esse gânglio é retirado, um pedaço dele é retirado e examinado, que a gente vai ter essa distinção. Quando é um linfoma de Hodgkin, a possibilidade de cura é maior. Um linfoma não Hodgkin vai realmente depender do subtipo de linfoma. Então, a possibilidade de cura é maior? É maior. Quando se Hodgkin. diagnostica, para Hodgkin é maior. E quando se diagnostica, então, mais precocemente, a chance ainda é maior ainda. De quantos por cento? A gente chega até em torno de 90% de cura quando é diagnosticado numa fase bem inicial. Qual a orientação, então, para quem encontra algum nódulo no corpo? A orientação por exemplo, não tendo-se uma infecção associada, por exemplo, uma infecção de dente, às vezes pode notar que você tem uma íngua. Então, uma vez que controlou aquela infecção e que não desapareceu o linfonodo, em torno de 2 a 4 semanas, deve ser procurado o médico. E nesse dia de conscientização sobre o linfoma, o ICESP está fazendo alguma campanha em especial? A gente está, na realidade, no site do ICESP e tentando divulgar um pouco para a mídia, para que isso seja realmente pensado, né, e que seja divulgado para que as pessoas realmente possam cuidar de si mesmas, né? Então, o conhecimento sobre a doença é uma arma contra a doença. Então, a partir do momento que você tem o conhecimento, você vai procurar um auxílio médico. Doutor, obrigada pela entrevista. Boa tarde. Boa tarde, obrigado.